Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être venu pour le module A1.2. Il va commencer aujourd'hui, c'est du sérieux, ok? Vous pouvez voir ma nouvelle classe, hein, c'est une cuisine. Eh oui, nous allons cuisiner aujourd'hui. Então, obrigado por ter vindo, né? Módulo A1.2. C'est parti, ok? Hoje, aula de culinária. Eu não sou um grande chefe, mas vou tentar falar em francês pelo menos, ok? Alors, aujourd'hui, nous allons faire une recette de cuisine très simple, ok? Une recette de cuisine très connue aussi. La crêpe. Ouh, super! Alors, on va commencer par parler de l'origine de la crêpe, ok? La crêpe date de 7000 anos avant Jésus-Christ. Oh là là! Et en Bretagne, elle est apparue au XIIIe siècle, XIIIe século, ok? Na Bretagne. La pâte est faite de farine, ok, farine, et la pâte bretonne est faite de farine sarrasin, ok, une farine sans gluten de blé noir. Então, eu dizia que a farinha original, vamos dizer, na Bretanha, é a farinha de sarrasin, ok? Ela é feita de trigo preto. Ele está sem glúten, né? E é sem glúten. Então, é isso. A gente vai ver hoje como a gente vai fazer essa receita, as palavras, os verbos, os utensílios, e a gente vai realmente fazer nossa pata crêpe, ok? Então, vamos lá começando com essa parte aqui. Vamos lá, apresentando. Ok. Alors, recette de cuisine en français. La recette de la pâte à crêpe, massa da crêpe. Donc, temps total 30 minutes, ok? Préparation 10 minutes, cuisson 20 minutes. Cuisson vem de cuire. Cuire é cozinhar, ok? 20 minutes. Na realidade não dura tanto tempo assim, mas dura 20 minutos para fazer todas. É isso. C'est très facile, ok? Et on va faire à peu près 15 crêpes. D'accord? C'est parti. Alors, on va commencer par lire la recette de la pâte à crêpes. Alors, a gente tem que entender que quando é uma receita, a gente vê os verbos na forma infinitiva, né? Sempre colocar, blá blá blá, ok? Então vamos lá. Numéro 1. Mettre la farine dans une terrine et former un puits. É difícil. Mettre, a gente já viu, colocar a farinha. Terrine é um recipiente, né, desse tipo, ok? Normalmente de ferro, de alumínio. E formar um puits, um poço, onde a gente vai jogar os ovos. 2. Y déposer les œufs entiers, le sucre, l'huile et le beurre. Esse Y sozinho, ele faz referência no que a gente já, no lugar que a gente estava falando, né? Então, é naquele recipiente, aqui, ok? A gente vai ver mais tarde, sempre a gente encontra ele no ilia. Então, tem algo, algum lugar. Lembram disso? Il y a. Ok. Y déposer les œufs entiers. Un œuf
2 œufs. Un œuf, 2 œufs. Ok, c'est ici. Un œuf, 2 œufs. Tá bom? Alors, é muito estranho, né? Se escreve da mesma forma, com F no final, mas quando é plural, não tem mais o som de F, ok? Un œuf, 2 œufs. E déposer, déposer, colocar também. Les œufs entiers, le sucre, l'huile et le beurre. Le sucre, açúcar, l'huile, huile, ok? Tem o H que é mudo e a gente fala huile. Et le beurre, beurre qui est manteiga. 3. Mélanger, mélanger délicatement avec un fouet. Ok, un fouet. En ajoutant au fur et à mesure le lait. Vamos decifrar essa frase. Mélanger, mexer. Délicatement, com delicadez, avec un fouet, este aparelho. En ajoutant, então, ajouter, c'est un synonyme de additionner, adicionar, né? Au fur et à mesure, uma expressão que quer dizer pouco a pouco. Au fur et à mesure. Vou peut-être... ok, perdão, aqui. Mélanger délicatement avec un fouet en ajoutant au fur et à mesure, ok? Mélanger, mexer, fouet, este aparelho, e ajoutant é o verbo adicionar, fur et à mesure quer dizer pouco a pouco. La pâte ainsi obtenue doit avoir une consistance d'un liquide légèrement épais. La pâte, a massa, né? A gente viu pata crepe. A massa obtida deve ter uma consistência de um líquido levemente grosso. Épais, a gente fala de épaisse, né? La pâte épaisse, grossa. 4. Parfumé de rhum. Glu, 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 né? Então a gente vai dar um perfume de rum. Algumas pessoas colocam também cerveja. 5. Faire chauffer une poêle anti-adhésive et la huiler très légèrement. Faire chauffer, então, mandar aquecer, chauffer et aquecer. Chaud, vous connaissez, hein? Il fait chaud ici, faz calor. Une poêle, la voici, la poêle. Normalmente é mais plana, né? Mas essa aqui vai dar certo. Ça va le faire. Alors, une poêle anti-adhésive et la huiler. La huiler, huile, a gente viu que era óleo, virou um verbo, olhar, né? Então, colocar o óleo, ok? Très légèrement. Légèrement, levemente. Muito levemente. Y verser une louche de pâte. Ok? E a gente falou que fazia referência naquele lugar. Aquele lugar, na realidade, é aqui. A gente estava falando, né? De la poêle. Então, aquele lugar é aqui que a gente vai verser, colocar. Donc, y verser une louche de pâte. Louche, c'est ça, celle-là, ok? Une louche de pâte, la répartir dans la poêle, puis attendre qu'elle soit cuite d'un côté avant de la retourner. Ok? Então, a gente vai y verser une louche de pâte, colocar um colherão de massa.
repartir na panela, na frigideira e attendre, esperar, ok? Que ela soit cuite. Aí é um subjuntivo que a gente não vai falar ainda, né? Até que ela esteja cozida. De um lado, antes da retourner é girar, ok? A gente em português vai usar o verbo retornar para dar a volta. Em francês, retourner de um lado para o outro. Ok. Cuire ainsi toutes les crêpes à feu doux. Então, cuire, o verbo cozinhar, cozinhar assim todas as crepes a fogo médio, ok? Médio, doux. Doux quer dizer doce, macio, mas também não a 100%. Bom, c'est parti, hein, monsieur, dame. Vamos ver o que temos depois. Bon, les ingrédients, super. Donc nous avons les ingrédients, voyons. Les ingrédients. Ok, donc nous avons ici 300 g de farine. Nous allons peser la farine, 300 g, 50 g de beurre, 50 g de beurre fondu. Alors, 50 g de beurre fondu quer dizer, né? Derretido, né? Vocês conhecem certamente a fondue. Então, quer dizer derretido, fondu. 3 œufs entiers. 3 œufs entiers, quer dizer inteiro. 60 centilitres de lait. 60 centilitres de lait. Leite. Et 3 cuillères à soupe de sucre. 3 cuillères à soupe de sucre. Ça, c'est une cuillère, colher, né? A soupe de sopa, ok? Então, a gente vai colocar sucre e açúcar. Alors, açúcar, eu tenho este, normalmente deveria ser o branco, mas vai dar certo também. Quoi d'autre? Que mais? Quoi d'autre? 5 centilitres de rhum. Bom, 5 centilitres de rhum. Não dá para ver aqui, parece água, mas não é. E 2 cuillères à soupe d'huile. 2 colheres de óleo. Então, é isso. A gente vai se jogar, ok? Vamos nessa. C'est parti, messieurs, dames. On va suivre la recette, hein? Ok? C'est parti. Alors, bonne chance pour moi. Se vocês podem, né? Tomara que vocês já se prepararam. Vou informar para vocês antes, né? Mas seria bom a gente fazer juntos, que tal? Não é preciso de muita coisa, né? Mas é importante ter tudo. É isso. Então, hoje à noite a gente vai comer crepe. C'est parti, monsieur, dame. Então, nossa receita, ela diz o quê? Que temos que colocar a farinha primeiro, ok? Donc, on va mesurer la farine. Allons-y. La farine, nous avons besoin de 300 g de farine. 300 g de farine. Voyons. On va faire la tare. Normalmente deveria ir. Ok, non. Alors, on va additionner 300 g ici. Ok, c'est parti. « 384, n'est-ce pas? Farine blanche de blé normale. Normalmente é a sarrasin.
384. Voyons. Hoppa, 385. Ok, c'est bon. Donc nous avons 300 grammes de farine. Alors, on va mettre la farine dans la terrine. On va dire que c'est une terrine, ça. D'accord? Donc on va additionner, ajouter les 300 grammes de farine. 300 grammes de farine. On va y additionner le sucre. Donc 3 cuillères à sucre. 3 cuillères à soupe de sucre. Donc 1 cuillère. 2 cuillères. 3 cuillères. 3 cuillères à soupe de sucre. Nous avons dit le sel. Et nous allons remuer. Remuer. Alors, elle a dit ça signe faire un puits. Ok? Dans le puits seria nosso poço, assim, né? Adicionando, a gente vai adicionar nossos ovos aqui. Então, fazer um buraquinho. Faire un puits. Ok. Alors, on va additionner les œufs entiers. Un œuf. Deux. Et 3. 3 œufs entiers, c'est super. Et donc, nous allons commencer à mélanger. Nós vamos começar a misturar. Légèrement, délicatement. Il faut additionner légèrement et délicatement. Mélanger légèrement et délicatement. OK? Alors, nous allons mesurer 60 centilitres de lait. A gente vai medir 60 centímetros de leite. OK? Donc, allons-y pour additionner le lait. « 60 centilitres. Est-ce que c'est ose ou centilitres ici? Centilitres. « 60 centilitres de lait que l'on va additionner au fur et à mesure. Fur et à mesure, a gente viu que era o quê? Pouco a pouco, fur et à mesure. Pour éviter les grumeaux. Éviter les grumeaux. Grumeaux são aquelas bolinhas de farinha que se formam, né? Vamos adicionar um leitinho. Donc on additionne un petit du lait. Vamos jogar mais. C'est parti. Elle doit avoir une texture liquide, n'est-ce pas? C'est pas mal. Encore un peu de lait. Donc ça, c'est 15 crêpes. 15 crêpes. Alors, elle est encore un peu épaisse. Ainda está grossa. Eu acho que a gente vai adicionar só um pouco. De leite.
Não parece ter grumeau. Grumeau, né? Sabe, grumeau? É aquele pedaço. Ok, bon, c'était facile. On va finalement additionner le beurre fondu. On va additionner le beurre fondu. Nous allons mélanger. Du beurre président, le meilleur. On mélange. Et nous allons additionner le rhum aussi. Le rhum, 5 centilitres de rhum. Le rhum. C'est bon ça, le rhum. Donc on mélange et notre pâte à crêpes est prête. Waouh, super, bravo. Nous avons terminé notre pâte à crêpes. Pronto. Alors, super, merci monsieur, dame, bravo. C'était facile, n'est-ce pas? C'était super facile. Je pense que c'était facile. Hein, Gisèle, vous en pensez quoi? Vous pouvez venir voir, s'il vous plaît? Non? Alors, on va continuer. On va laisser reposer la pâte à crêpes 20 minutes, ok? Et on va faire cuire la crêpe. Ça va? Avant ça, nous allons étudier le vocabulaire, les ustensiles, etc. C'est parti. Donc, les ingrédients, c'est fait. Les ustensiles. Então, a gente vai ver quais são eles. Ok? Alors, pronto. Nous avons vu la louche. Louche. Louche qui est couliéron. C'est ça, la louche. Nous avons vu le fouet. Le fouet. F-O-U-T. Nous avons vu la cuillère. Cuillère. La cuillère. Quoi d'autre? Ici, on a appelé ça la terrine. Ok, je vais appeler ça le saladier. Le saladier. Le saladier, a gente pode ver que tem a palavra salada, né? De salada, de alface. É isso. Ele se chama assim para receber a salada aí antes de finalizar a janta. A gente, na França, normalmente come a salada depois do queijo, ok? Então, a entrada, prato principal, queijo, salada para digestão et sobremesa. Donc, saladier. Nous avons ici un verre. Verre. Verre quer dizer vidro. Quer dizer também copo. Ok? Vidro é o material. Mas na realidade o material e o ustensile é o mesmo. Quoi d'autre? Nous avons ici, alors, la cuillère à soupe et la cuillère à café, la petite cuillère à café. Donc, on va dire ici à soupe ou à café. Ok, ici nous avons la poêle. La poêle. La poêle. Se escreve poêle, ok? Mas se chama poêle. Se fala poêle. D'accord? Quoi d'autre? Ici, nous avons
un bol. Bon, pas de surprise. Le bol. Quoi d'autre? Ah oui, bien sûr. La fourchette. La fourchette. Ok? Dois T's no final. Fourchette. E... Oh, la casserole. Casserole, panela. Aqui é frigideira, né? E a outra é panela. Super. Bon, temos um monte de... Oh, évidemment, nous avons besoin de parler de celui-ci, le couteau. Le couteau. É isso. A gente pode já deixar um tempinho para vocês escreverem, né? Vocabulário, sempre é importante escrever. Eu vou ver se eu vou adicionar mais uma coisa. Sim, o ingrediente. A gente já viu um pouquinho. 2 minutos. Bon, je vais me servir un verre d'eau. Então pronto. Agora que a gente viu uma parte dos utensílios, a gente vai ver os verbos da cozinha. A gente viu que os verbos estão sendo escritos no infinitivo. Então é isso. A gente vai continuar nessa. Voyons. Pronto. Alors, vamos lá. Estes verbos são aqueles que a gente encontra em geral. Alors, vamos lá. A gente vai ler todos eles, um por um. C'est parti. Couper, quer dizer cortar. Couper. Vamos ler todos eles primeiro. Couper. Émincer. Éplucher. Frire. Faire rissoler. Faire chauffer. Laisser mijoter. Faire revenir. Rôtir. Dorer. Ébouillanter. Remuer. Battre. Verser. Ajouter. Assaisonner. Saupoudrer. Goûter, c'est important. Rectifier. Servir. A melhor parte é a última, né? Ok. Então, primeiro, couper é o verbo que a gente faz com
couteau, né? É cortar. Émincer. Mince quer dizer magro, ok? Então, émincer é transformar com mais magro. Então, por exemplo, um pedaço de carne, a gente vem cortar fininho. Émincer. Éplucher. É a ação de tirar a pele da tomate, etc. Né? Éplucher les oignons. Éplucher les oignons, que são cebola, oignon. Vou escrever no quadro depois, les oignons. E quoi d'autre? Frire. Esse aqui é muito simples, né? Fritar, ok? Faire rissoler. Alors, rissoler, faire rissoler, a gente tem essa maneira de colocar o verbo fazer alguma coisa, né? Bom, rissoler é quando a gente coloca na panela, na frigideira, perdão, começa a fritar e a gente dá esse lado dourado da comida, ok? É só isso, não é cozinhar, é só dar uma cor dourada. Faire chauffer, chauffer quer dizer aquecer. Então, par exemple, faire chauffer le four, o forno, né? Seria ligar o forno, começar a aquecer o forno. Laisser mijoter, laisser deixar. Mijoter é uma palavra para deixar cozinhar lentamente, ok? Faire revenir. Da mesma forma, é um pouco como rissoler. Faire revenir é quando você começa a cozinhar e você brinca com os ingredientes assim, para eles dourar e se misturar com um tempero, etc. Faire revenir. Na realidade, eu acho que revenir é de mandar voltar, né? Venir, revenir. Então, esse gesto, né? Com a frigideira. Rôtir, assar. Dorer, dourar. Ébouillanter. Quando a água está fervendo, ébouillanter é o verbo para jogar na água fervendo, ok? É a palavra para isso. Remuer. Remuer, mexer. Tá ótimo. Battre. Bater. Verser. Verser o quê? Verser é colocar o líquido, né? Quando a gente adicionou o leite, ok? A gente versé, on a versé le liquide dans la pâte, ok? Quoi d'autre? Ajouter. A gente viu que é o verbo adicionar. A gente pode usar os dois, mas o ajouter é mais da cozinha mesmo, ok? Ajouter du sucre dans la pâte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Assaisonner. Alors, assaisonner é temperar, ok? A gente pensa de tempera, não sei, de tempo, né? A gente, para essa palavra, temos saison, que é de temporada, ok? Inverno, l'hiver, l'automne, le printemps, l'été, par exemple. Então, é isso. Quando a gente vai temperar, que a gente vai colocar produtos da temporada, do momento, ok? Então, da estação. É isso. Assaisonner, sel, a gente viu, sel, sal. Poivre, P-O-I-V-R-E, poivre, sel et poivre, salt and pepper. Assaisonner, saupoudrer. Saupoudrer. Poudre
é pólvora. A pólvora, isso. Então, saupoudrer, quando você coloca, por exemplo, o açúcar glace, sucre glace, coloca em cima e você coloca uma fina camada em cima. Saupoudrer. Goûter, para ver se tá bom. Alors, goûter, c'est excellent. Rectifier, retificar, não sei se fizer um erro, vai ter que resolver. E servir, servir à mesa. Eu esqueci de informar algumas coisas, né? Ceci, l'assiette. Deixa eu adicionar naquela lista. L'assiette. Então, mais uma coisa, já vou apagar aqui. L'assiette. L'assiette creuse, plate. L'assiette creuse, creux quer dizer concave, ok? Com um buraco. Então, o prato de sopa, ok? E plate é a normal. L'assiette plate. Qual outro? É isso. Esses verbos que a gente viu agora, a maioria deles são verbos do primeiro grupo. Então, são verbos simples de conjugar. Vamos lá. Né? A gente vai só relembrar para quem já perdeu a conjugação, ok? Vamos pegar esse primeiro verbo, couper, que é cortar, ok? Donc, on va couper les oignons. Couper, verbe du premier groupe, en ER. Donc, je coupe, tu coupes, il, elle coupe, nous coupons, vous coupez, elle coupe. Ok, lembrando que é um verbo do primeiro grupo, então E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Então não tem dificuldade, já basta saber o verbo, conjuga ele e pronto, já vai, ok? Muitos deles funcionam da mesma forma. Alors, vamos continuar aqui. Eu acho que a gente terminou nossa apresentação. Então, bora cozinhar agora essa crepe. Antes de cozinhar, a gente viu que temos duas farinhas, a branca e a de sarrasin. A de sarrasin, que é de trigo preto, ela é mais escura, sem glúten, para quem interessa. Isso é bem vantajoso. Então, essa farinha, ela é usada para fazer crepe salgada na Bretanha, na França em geral, ok? E a outra vem com açúcar, né? Sucre. Então, a gente vai fazer uma de açúcar, com um pouco de limão também, eu gosto. E é isso. Vou cozinhar em francês só, tá bom? Eu vou degustar em francês só também. Então, c'est parti. On va cuisiner, on va cuire une pâte à crêpes. C'est parti? C'est parti. Alors, nous allons prendre la poêle. Ok. Nous allons prendre la poêle. Nous allons allumer le feu. Allumer é ligar. Cadê? Está aqui. Allumer, mais um verbo.
ligar o fogo. Allumer le feu. Alors, allumer le feu. Feu, fogo. C'est parti. Ok, à feu doux. Feu doux. D'accord? On va mettre de l'huile. Infelizmente, eu acabei de ver que eu não tenho mais óleo. Então, vou botar uma gotinha de azeite. Je vais mettre de l'huile d'olive. Ok? Un petit papier. Et on étale l'huile. Faites chauffer un peu. Comment se trouve notre pâte à crêpes? Elle est belle, n'est-ce pas? Voyons, voyons. On va faire chauffer encore un peu. On va se régaler. Se régaler. C'est parti, on va mettre la crêpe. On prenait une louche, vous prenez une louche et vous dispersez comme ceci. Hop. Et vous faites chauffer 2 petites minutes. Nous allons prendre cet ustensile. Ça m'a l'air pas mal, hein? On va voir comment ça se passe. Ranger la cuisine. Ranger et arruma, cousine. Ranger la cuisine. C'est parti. La crêpe chauffe. Ça m'a pas l'air mal. Ça m'a l'air bon. On va déguster ensemble. Si vous étiez ici, on mangerait une crêpe ensemble, mais ça ne va pas être possible. Se estavam aqui, vocês estariam comendo une crêpe comigo. Bon, l'avantage d'une poêle à crêpes, c'est qu'elle n'accroche pas. A vantagem de uma... Vai estar difícil, está grudado. Ok. L'avantage é que não pega, né? Ela é mais plana e aí você pode retourner la crêpe. On va retourner la crêpe. D'accord? Un petit peu plus encore. Hop! C'est pas mal, hein? Regardez. Pas mal. Elle bouge. Je vais vous remettre... Non, on va continuer. Ok. Donc, on va retourner la crêpe. Será que vou conseguir a primeira vez? Opa! Quase não. Ok. A primeira é sempre a pior, né? La première, c'est toujours la pire. Après, un délice. Alors, nous allons préparer le sucre. Ok? Le sucre et un citron. Pas de citron. Ok. Mais minutinho. E já vai estar aqui. Ok, esses verbos só para relembrar o que a gente vai fazer agora. On a retourné la crêpe, ok? No passado. On a fait chauffer la crêpe. É isso. E on va servir. A gente vai servir agora. Opa!
Ah, merveilleuse. Maintenant, voyons ce que ça donne. Voyons. Pas mal. Super la crêpe. Bravo. Bom, essa aqui é a primeira. Normalmente ela é mais, né? Não é tão boa. Bom, a gente vai só fazer uma crêpe au sucre. En France, on fait la crêpe au sucre. Ou seja, adiciona um pouco de açúcar. Donc on additionne un peu de sucre. J'aime additionner du citron. Citron, quer dizer limão em cima. Ok? Mais bon, on peut y aller comme ça. On va déguster. Merecia mais um pouquinho aqui. Mas vamos ver. On va goûter. Elle est parfaite. Superbe. Merveilleuse. Bom, a gente vai finalizar aqui. Merci beaucoup. Essayez de revoir la recette pour pouvoir vous entraîner toujours un peu plus. D'accord? Et je vous souhaite une bonne fin de journée et on se voit très vite. Salut! Merci beaucoup. Ciao!